Exército Rádio. Aperta o botão e faz funcionar a reforma agrária. Aperta o botão e faz funcionar a reforma agrária. Aperta o botão e faz funcionar a reforma agrária. Aperta o botão e faz. Esses blocos de apartamento que hoje são... O meu é velho pra caramba, mas ele em 1964 era novo. E eu lembro a UNB todinha sendo construída. Porque, na verdade, a UNB era de madeira. De madeira? É, a reitoria, a biblioteca, tudo era madeira. Eu acho que essa parte aqui é original. Não existia essa reitoria atual. A reitoria atual, o Minhocão já existia, mas o Minhocão era muito inacabado. Não tinha os jardins, por exemplo. Isso até 1970 não tinha. Só que se for auxiliar, não necessariamente as copas tocam. É por isso que a gente chama de galeria. Qual que é a diferença entre mata de galeria para mata ciliar? A mata ciliar é na beira do rio. A de galeria também, só que a de galeria ela forma uma galeria de árvores porque as copas se tocam de uma beira do rio até a outra. Então, no caso do cerrado, a gente tem os dois tipos de mata. Tem mata ciliar que não é de galeria e tem as matas de galeria, que são matas mais densas do cerrado. Que aí tem um perfil mais parecido com Mata Atlântica. É o cerrado senso estricto. É o cerrado aqui, ó. Senso estricto. O que significa isso? É que tem o lato senso e o senso estricto. Ah, Aí é um cerrado porque tem várias fitofisionomias do cerrado, né? Tem o cerrado campo sujo, campo limpo, tem o cerradão, tem a mata de galeria, aí tem o cerrado senso estricto, que é o mais comum, é a fitofisionomia mais comum que tem. Esse aqui já tem umas árvores um pouco mais altas, assim, é como se fosse um pouco um cerradão, mas já é uma transição para o cerrado senso estricto também. Então, o cerradão é uma... quais são as características do senso estrito? eu não Cerrado senso estrito. Eu não sei dizer agora, assim, De as memória. características, mas eu sei Sabe mais reconhecer. eu sei mais pela prática, assim mesmo. Que é muito visível, você vê quando você está no cerrado, assim. Então, dá uma indicação de como é que a gente poderia identificar isso. Esse tipo de flor aqui é bem mais grossa, né? As árvores são retorcidas e não muito altas. Grita pra com. Olha só, Pela folha aqui, ó, você consegue ver. esse é um pequizeiro. Pela folha, Aqui, ó. Ela é bem pilosa embaixo. o chavante e os caiapó, todos comem muito o pequi. Tem a Isso foi nervura- transferido para a culinária Nervura goiana. Né? primária e secundária e a terciária também. Bem densas, você consegue sentir elas. No caso, o E o jeitão fruto, dela também. fruto- Você vê de longe, fique. esse fruto, ele está maduro ou verde? Não, tá verde. Acho que é a época do piqui, eu não lembro agora qual que é a época do piqui. Mas tem aqui. Esta é a época então do piqui? É. Porque, mas em Brasília não existe esse hábito de colher piqui no cerrado? Sim. É mais de goiano esse hábito. Tem, mas não é muito comum não, né? Todo brasileiro que gosta de piqui, não. É muito incomum, na verdade, se for comparar com Goiânia. E, ó, aquele fruto ali tá... Então ele é amargo? Não, ele não é amargo. Ali, ó. Mas eu acho que eu comi alguma coisa, talvez fosse um piqui Tá abrindo verde. já Né? aquele ali. Oh, que maravilha.
Descer, urgir de urgência, sim, irá prevalecer a reforma agrária do ar. É contra o artista mudo, é contra o ouvinte surdo, é contra o latifúndio das ondas do rádio. Tudo parado, nasci. Mais uma marcha no ar. Pessoas paratinadas não sabem se vão voltar. Tudo parado, nasci. Mais uma chuva no ar. Pessoas paratinadas não sabem se vão chegar. O Cine, ela não vai chegar ao Cine. Ela não vai chegar ao Cine. Ela não vai chegar ao Cine. E o Cine fechado e o caos anunciado pelos livros sagrados dos maias, dos loucos. Aquela fruta belíssima ali do cerrado, parece uma pinha. E não é? Não tenho certeza, ele está consultando para ver se é. É um araticum? É. Que eu suspeitava, mas eu de ouvir falar, mas eu não sabia, nunca É um tinha quê? visto. Um araticum. Araticum? Eu entendi maraticum. Um inseto lindo aqui. Dos lobos, dos
fechado e o caos anunciado pelos livros sagrados dos maias, dos lobos, dos touros. Eu acredito na existência do amor, da dor, do tudo parado, nasci. Mais uma marcha no ar. Pessoas paratinadas não sabem se vão voltar. Tudo parado, nasci. Mais uma chuva no ar. Pessoas paratinadas não sabem se vão chegar. O cine, ela não vai chegar ao cine. Ela não vai chegar ao cine. Ela não vai chegar ao cine. E o cine fechado e o caos anunciado. Então, eu gostaria de saber como que funciona assim a decisão da coordenação nacional da BF. Como que é uma vez por ano, certo? É. Muda, né? E como que escolhe assim quem vai ser a próxima? Como que é decidido isso? É decidido no Congresso, né? O nosso, da FEAB é o CONE, o nosso é o CBF, que agora vai para a 45ª edição. E aí essas conversas são feitas geralmente durante o processo da gestão anterior, né? Que vai preparando algum grupo para assumir essa coordenação nacional, porque é um trabalho meio difícil, né? E que exige um certo sacrifício, porque a gente geralmente tranca um ano do curso para poder fazer só isso, né? Da militância. Então, geralmente tem uma preparação na gestão anterior, mas aí a escolha mesmo é feita durante a plenária final do Congresso, né? Tanto do CONE quanto do CBF. E aí, acho que é isso, a questão da escolha é isso. Mas aí as pessoas, elas que falam, não, eu gostaria de ser tal. E aí geralmente é uma escola, por exemplo, de uma faculdade só, que vira CN? Geralmente é uma escola de preferência, só que às vezes depende. Por exemplo, a penúltima coordenação nacional da BF foi Piracicaba, a Exalc e Belém, UFRA. Então depende, assim, porque às vezes não tem dentro de uma escola uma quantidade necessária para assumir uma coordenação nacional, que geralmente são 6, 7 pessoas, 8 pessoas, 5 pessoas, então vai depender, assim. Pelo menos no mínimo um para cada região, né? Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, e se for possível alguém para ficar em Brasília para fazer as articulações políticas. Como a nossa CN da BF atualmente é daqui de Brasília, a gente tem um pouco mais de gente, então algumas pessoas a mais ficaram aqui em Brasília, não trancadas, né, fazendo NB, mas acompanhando politicamente sindicatos e tal, movimentação política financeira aqui em Brasília, como secretaria operativa, e outras pessoas, uma para acompanhar cada região. Eu fiquei na região norte. E como que é decidido as regiões que as pessoas vão ficar? Depende da dinâmica de cada
coordenação nacional, mas depende do perfil da pessoa e depende do perfil da região, o que a região precisa, qual que é o perfil da pessoa. Às vezes uma região, por exemplo, tem grupos com bastante pessoas, só que não tem uma organicidade, ou seja, não tem organização para reunião, as pessoas não vão nas reuniões, combinam alguma atividade, mas não consegue fazer com que a atividade aconteça e tal. E às vezes você tem um perfil de uma pessoa que consegue trabalhar com pessoas assim, consegue organizar, consegue ser disciplinado e tal. Então uma pessoa dessa seria mais apropriada para estar numa região que, por exemplo, a gente tem grupos que não conseguem dar essa dinâmica de trabalho. Então, por exemplo, esse é um motivo de escolha para uma região. Ou, por exemplo, numa região em que você tem a comissão organizadora do congresso e aí você tem uma pessoa da CN que já construiu o congresso, por exemplo. Isso é uma coisa que conta. Então, existem vários motivos diferentes de personalidade, de forma de trabalho da pessoa para que seja o melhor para a região. Então, acho que são várias coisas. E a CN junta que decide isso? De forma coletiva. Não existe uma decisão assim, sei lá, eu quero ir para o Nordeste, curtir as praias do Nordeste, eu estou com vontade de fazer isso e eu vou fazer isso. Não. A pessoa pode até ter vontade para qual região ir, isso rola, assim. Claro. Só que o que prevalece é a decisão coletiva, né? Que às vezes passa por cima da decisão do que a pessoa individualmente gostaria de. Ou não, né? Depende, né? Ou não. Ou às vezes surpreende, acha que a região é uma coisa, é outra, então vai depender. Por isso que é bom, né? Não decidir mesmo, assim, quer dizer, não, você sozinho não decidir. Porque você vai ver que as coisas não tem jeito, a gente tem uma ideia de que as coisas são de um jeito e só vivendo mesmo pra saber como é. Você, por exemplo, eu não acho que na sua experiência você tá vendo várias coisas que você não imaginou o Norte como uma coisa e provavelmente não tá vendo ele diferente do que você imaginou? Não, com certeza. Com certeza, acho que foi uma experiência, está sendo uma experiência muito bacana, assim, de conhecer uma região que eu gostaria de conhecer também. Não era a região que eu achei que eu iria, só que acabei indo e me surpreendi bastante, assim, positivamente, com a região, assim, com as coisas que eu estou aprendendo lá, as experiências. Então, sempre é uma surpresa, né? Nunca vai ser o que você pensa. E se várias escolas querem ser da CN? Aí pode várias pessoas serem? Geralmente não acontece, mas... É difícil, né? É difícil. É difícil até porque geralmente se tem conversas de corredor, enfim, aquela fofoca, coisa que cada um fica sabendo, assim, mesmo que não seja algo oficial, que uma escola quer assumir no próximo congresso e tal, a próxima gestão. Então, essa escola já vai sendo preparada e não existem... Pode existir mais de uma escola, isso já aconteceu. Mas é meio difícil ter disputas, assim, até porque necessita você ter um grupo que consiga ter o desprendimento, o sacrifício de trancar um ano, então 5 pessoas em uma escola, e você pensar arranjar uma outra escola para conseguir fazer o mesmo trabalho já é difícil, assim. Geralmente o que a gente tem na verdade, é falta de escola para assumir CN, às vezes algumas assumem numa condição meio ruim, a família não aceitou, então tem que mentir para a família ou fala outra coisa, e é uma situação complicada, e, enfim, várias situações também. Então, mas e se já aconteceu, assim, que você saiba, e o que acontece se nenhuma escola quer ser a coordenação nacional? Já aconteceu, já. Não isso, assim, mas do processo ter sido um pouco atropelado de escolha dessa coordenação nacional, de preparação desse grupo e tal. Então, às vezes chegar na plenária final e não ter uma coordenação nacional definida e aí assumir alguma, assim, na tora mesmo e assumir o trabalho e na loucura, ou de essa decisão ficar para o seminário de planejamento, mas isso aí eu nunca cheguei a ver. Eu já vi a primeira opção de assumir alguma sem estrutura nenhuma e tem muitas dificuldades, assim, durante a gestão, mas já aconteceu já. Mas que bom, né? Porque se ninguém se
se candidatar, como fica, né? É, Como fica todo o resto. eu nunca acompanhei essa, assim, Dos maias, dos lobos, dos tombos, eu acredito na existência do amor, da dor, do sol, do som. Tudo parado na city, mais uma marcha no ar. Pessoas paratinadas, não sabem se vão voltar. Tudo parado na city, mais uma chuva no ar. Pessoas paratinadas, não sabem se vão voltar. O cine, ela não vai chegar ao cine. Ela não vai chegar ao cine. Ela não vai chegar ao cine. Ela não vai. O cine fechado e o caos anunciado pelos livros sagrados.